Boa tarde, vamos com mais uma revisão. Agora vamos aí revisar os conteúdos de ciências. Em ciências, no primeiro capítulo nós trabalhamos aí materiais no dia a dia, né? E nós aprendemos aí sobre o material que compõe, né, os objetos que usamos no nosso dia a dia. O vidro, né, o papel, o metal e o plástico, ou seja, estes são materiais que compõem, né, a grande maioria dos objetos que nós usamos aí no dia a dia. E também nós aprendemos aí sobre o descarte desse material, né? Nós aprendemos aí sobre a coleta seletiva. Olha só, nós aprendemos que o plástico ele deve ser descartado na lixeira vermelha, o papel descartado na lixeira azul, os metais, né, o vidro, na verdade, descartado na lixeira verde e os metais aí na lixeira amarela. Ou seja, esses materiais que compõem grande parte dos objetos que nós usamos no dia a dia, eles podem ser reciclados, né? Esses objetos aí, o papel, o plástico, o metal e o vidro, eles podem ser reciclados aí para serem transformados em novos objetos que podem ser utilizados novamente. Ou eles podem se transformar, né, em matéria-prima aí para outros objetos. E além da reciclagem, nós sabemos que nós podemos também estar reutilizando esses materiais, né? Nós trabalhamos também aí o uso dos 5 R's, né? De reutilizar, reduzir, reciclar, recusar e repensar. Nós devemos estar o quê? Reutilizando aqueles objetos, aquelas embalagens, né? Que dá para reutilizar usando ele de uma outra maneira, né? E também reduzir o consumo de objetos com muitas embalagens, que vai produzir muito lixo, né? Que vai produzir aí bastante contaminação para o meio ambiente. Então nós devemos dar prioridade a objetos que têm poucas embalagens. Devemos estar reciclando, direcionando para a reciclagem, né, aqueles objetos que podem ser reciclados. E há também os lixos, né, o lixo orgânico, ou seja, os restos de comida, casca de legumes, verduras, né? Esse lixo ele seria para ser dispensado na lixeira comum ou na lixeira marrom, que é a lixeira separada, designada para o lixo orgânico. E esse lixo ele pode ir para a composteira, né? O lixo orgânico, restos de comida, de legumes, de frutas, verduras. Então, ele pode ir para a composteira, né? Lembra que nós trabalhamos, olha, ele iria para a composteira e depois de alguns dias, esse que antes era o lixo, ele se transformará aí em um potente adubo, né? Para adubar as plantas, ele se transformará aí em um adubo para as frutas, hortaliças, verduras, né? E também, olha só, aqui você tem um exemplo, olha só, de alguns materiais, metais, papel, a casca da melancia, o plástico, a garrafa de vidro, olha só. Então, a casca da banana, ela irá o quê? Para a composteira, né? Ali para ser transformada posteriormente em adubo. E também nós falamos sobre o lixo comum, né? O lixo comum ali, ou seja, aquele lixo que não tem como ser reaproveitado, né? Não tem como ser reciclado e nem tem como ir para a composteira. Esse lixo ele será descartado. Mas onde ele deve ser descartado? O lixo comum. Nós vimos o quê? Que há os aterros, né? Os aterros sanitários, onde o lixo deve ser descartado de forma correta, né? Onde esses aterros sanitários, eles possuem, né, aí uma camada protetora que impede que o chorume
o líquido produzido pelo lixo venha contaminar o meio ambiente. Então, os aterros sanitários é o local correto para o descarte do lixo comum, aquele lixo que não pode ser reaproveitado, né? Aquele lixo que não pode ser reciclado. E há os lixões. Porém, os lixões, eles são prejudiciais ao meio ambiente, porque o lixo é depositado ali em um local, né, que fica totalmente exposto. Ali o chorume, o líquido produzido pelo lixo, irá contaminar a terra, o meio ambiente, aquele local onde ele está, além de ficar expostos insetos, né, rato, barata e diversos outros insetos ali que vai prejudicar a quem por ali se aproxime, né, daquela localidade, né? Nós sabemos que lá no lixo há muitos catadores que sobrevivem, né, de catar lá no lixo, de procurar no lixo materiais que podem ser reciclados, né, para vender. Então, os aterros sanitários são os locais, né, corretos para o descarte do lixo, porque eles evitam a contaminação do meio ambiente e também a proliferação de insetos. Deixa eu ver o que mais nós... Pronto, e sobre isso nós falamos sobre os 5 R's também, né? E como Tia Belise já falou, aí devemos refletir, repensar, né? Se realmente nós necessitamos comprar algo, sempre que nós formos comprar algo, a gente vê se realmente nós precisamos daquilo, né? Porque um produto que nós compramos a mais, nós estamos ali produzindo mais lixo para o meio ambiente. E reutilizar aquilo com aqueles objetos, né, que são ali esvaziados, nós podemos reutilizar ele com outras funções. Nós vimos algumas das funções, por exemplo, as garrafas PET, olha, fazendo vasinho para plantar, né, e diversas outras situações que podem usar aí, ser reutilizado aí os objetos. E vamos agora aí a nossa avaliação, a explicação dos comandos, para que vocês compreendam bem o que se espera aí das avaliações, de cada pergunta, né, da avaliação de vocês. Ó, no primeiro diz, observe as imagens. Aí você vai observar estas imagens e diz, de qual material esses objetos são feitos? Então, você vai escrever o nome do material que eles são feitos. O plástico é utilizado para fabricar vários objetos, né? Nós sabemos que o plástico é utilizado para fabricar vários objetos. Cite 3 objetos de plástico que você conhece. Então, aqui você vai escrever apenas o nome de 3 objetos de plástico que você conhece, né? Isso vai ser fácil porque existe uma infinidade de objetos aí feitos de plásticos. Imagem para a questão 3 e 4. Então, você vai observar essa imagem aí e vai responder qual lixeira eu devo usar para descartar garrafas e frascos de vidros. Então, qual é a lixeira que descarta garrafas e frascos de vidros? No quarto diz, Miguel tem uma sacola de plástico para jogar no lixo. Qual é a cor da lixeira na qual ele deverá descartar? Então, onde Miguel deve descartar a sacola de plástico? Você vai colocar embaixo o nome. O 5 diz, a composteira serve para descartar lixos que não podem ser reciclados. Observe a imagem e responda. Olha só, desses lixos aqui, qual deles iria para a composteira, né, que não pode ser reciclado, né, de maneira normal ali? Qual é o que pode ir para a composteira? Qual dos lixos mostrados na imagem não pode ser reciclado e deve ser colocado em uma composteira? Então, você vai escrever o nome dele aí embaixo. O 6 diz, sabemos que é errado jogar lixo no chão, porque o lixo no chão prejudica a vida de muitos seres vivos, né? Tia Belisa não falou sobre isso na revisão, mas eu creio que vocês vão estar aí lembrados, né? Nós trabalhamos bastante, inclusive vocês citaram vários exemplos do que pode acontecer quando nós jogamos o lixo no chão. O que é que acontece? Então, vocês vão citar apenas um exemplo do que pode acontecer quando jogamos o lixo no chão. Aqui, observe as imagens e responda. Então, tem 2 imagens, olha só, a primeira imagem e a segunda imagem.
Aí, qual das pessoas da imagem acima está tomando uma atitude que ajuda a manter o ambiente limpo? Então, qual delas está tomando uma atitude que ajuda a manter o ambiente limpo? Você vai colocar imagem 1 ou imagem 2. Olha só, o lixo pode ser levado para muitos locais, mas quando o lixo não é reciclável, ele é levado para os aterros sanitários ou lixões. A seguir, temos imagem de exemplos de um aterro sanitário e de um lixão. Olha só, o aterro sanitário. Perceba como é organizado. Olha só, tá vendo? Não tem, não tá exposto aí, né, para a proliferação de insetos. Olha só, tá vendo? E aqui é o lixão. Olha só, bem exposto, né? Tá vendo? Olha só, e aí embaixo tem: qual é o local mais adequado para o descarte do lixo não reciclável? Então, você vai colocar aqui qual desses locais é o mais adequado. Você vai colocar. Se você acha que é o aterro sanitário, você vai escrever aterro sanitário. Se você acha que é o lixão, você vai botar o lixão, né? Vai lembrar das explicações de tudo que nós trabalhamos e você vai ver qual é o certo. Explique, ou seja, você vai dizer por que o mais adequado é esse. E vamos aí para 9. A 9 diz, ó: sempre que é possível, devemos reutilizar os objetos que seriam descartados. A reutilização evita o desperdício de material. Observe a seguir um exemplo de reutilização. Olha só, aqui várias botas, né, sendo usadas aí como vasinhos para a planta, né? Além de decorar, você está aí reduzindo aí, né, o que iria para o meio ambiente contaminar, que seria ali contaminando o meio ambiente, ele está sendo reutilizado aí com outra função, né? A função da bota é calçar, é proteger ali, né, os pés, e agora ele está sendo usado aí como um vasinho, então está sendo reutilizado de outra forma. Cite outro exemplo de reutilização de material que você conhece. Que outro exemplo de outra coisa que que ele é feito para uma função, mas que depois que deixa de ser usado para aquela função, pode ser reutilizado de outra maneira. Então, vocês vão pensar em um e vão colocar aqui, né? Nós trabalhamos vários exemplos de coisas que podem ser reutilizadas de maneira diferente. E agora no 10, você tem a palavra aí reduzir, reciclado e reutilizado. E você vai usar elas para completar o texto abaixo, olha. Complete corretamente a frase abaixo, escolhendo alguma palavra da lista. Então, você vai usando as palavras da lista e vai completando aqui embaixo. Ó. O lixo que jogamos fora deve ser sempre que é possível. Aí você vai completar. E completar. Para sempre diminuirmos a sujeira que produzimos. Também devemos sempre a compra de material que possua muitas embalagens. Então, nós devemos o quê? Né? Então, é isso aí. E nós encerramos agora a nossa de ciências. E amanhã a Tia Belisa traz os vídeos sobre geografia, história e arte. Tá certo? Uma boa avaliações para vocês. Não exagerem, vão fazendo aos poucos, né? Porque logo mais à tarde nós teremos aula, tá bom? Um grande beijo para todos.